Quando a gente fala de imigração, é algo que me traz muitas alegrias, é algo que eu gosto de falar, principalmente porque se mistura um pouquinho com a nossa história de vida, né? A minha, da minha esposa, da minha filha. O processo imigratório ele envolve uma série de questões, questões das mais diversas, né? Questão financeira, a questão de tempo, questão do que fazer, de como planejar isso tudo. E nada melhor do que a gente contar um pouquinho da nossa história com o Canadá. Só para que vocês entendam um pouquinho, o Canadá é um dos países mais abertos a imigrantes que tem no mundo. Tá? O Canadá ele é formado por essa miscigenação cultural. Então a gente vem para Toronto, por exemplo, você vai ver que tem uma mistura enorme de culturas. O ministro de imigração canadense é fora do Canadá, né? Ele não nasceu aqui no Canadá, então isso torna o país muito mais agradável, muito mais atrativo. Embora tenham várias culturas, tenham várias religiões, várias línguas, todos se convivem, né, de uma maneira muito íntegra, né, de uma maneira muito saudável, tá bom? Agora contando um pouquinho da nossa história, e voltando, né, em 2001 foi quando eu na verdade vim para cá para estudar inglês durante um mês e acabei ficando 7 meses nesse país. E durante esses 7 meses, logicamente que eu fiquei ilegal, né? Trabalhei na construção, enfim, tive que fazer de alguma maneira dinheiro para que eu pudesse me manter, enquanto o país, o Canadá, não me dava uma resposta do meu visto. Eu entrei em extensão de visto, eu estava como visto de turista, aí fui tentar o visto de estudante e não consegui, e o Canadá me mandou uma cartinha falando assim, olha, você tem 30 dias para sair do país, senão você pode ser deportado. Nesses 7 meses que eu passei aqui, isso em 2001, eu falei, esse país é sensacional, e mesmo eu estando ilegal, era aonde eu queria morar. Só que eu comecei a pesquisar como fazer isso, como morar legalizado no Canadá, qual era o processo, o que tinha que ser feito, e aí a gente vai descobrindo uma série de caminhos onde você pode fazer. Então voltei para o Brasil, e no Brasil, isso foi em maio de 2002. No Brasil já conhecia, mas comecei a namorar com a minha esposa, mas a vontade de voltar para o Canadá era muito grande. Em 2005 nós casamos e em 2006 nós demos entrada na papelada de imigração. Falando um pouquinho da papelada de imigração, hoje é algo totalmente diferente do que era naquela época. Hoje existem vários processos imigratórios. Só para você ter uma ideia, o Canadá tem 70 processos, vamos dizer, de imigração, 70 modos de você imigrar para o Canadá. Logicamente que o brasileiro não se encaixa na grande maioria deles, né? Existem alguns outros processos imigratórios que a gente pode conversar depois. Mas na nossa época era o que eles chamavam de skilled worker, ou seja, você vinha para o Canadá baseado na tua experiência profissional. Né? E o que contou naquela época? Contou a Universidade de Jornalismo que eu tinha feito e a Faculdade de Tecnologia, a FATEC, que é um curso técnico, mas para o governo canadense era tido como um segundo diploma universitário. Minha esposa também era graduada, ela tinha direito, né? Ela era uma advogada no Brasil, então isso tudo juntou pontos para que a gente pudesse vir para cá. O processo imigratório em si, no nosso caso, foi de 2006 até 2010. Foram 4 anos de processo imigratório. Nesses 4 anos, muita coisa foi mudando. No princípio, a gente pegava uma lista, um checklist do pessoal do Canadá, né, do consulado canadense, e você tinha que juntar aquelas documentações que eles estavam te pedindo. Quando nós juntamos tudo e fomos mandar para o consulado mandou o processo. Então, mudou na verdade, né? Então você não tinha que mandar tudo de uma vez, ele ia te pedindo gradativamente. Então você juntava uma parte, mandava para eles, juntava outra parte, mandava para eles, e assim sucessivamente, tá? No meio desse processo, a minha esposa ficou grávida, e a gente teve que parar o processo por um ano para que ela pudesse fazer os exames médicos, né? Então, quando você é grávida, você não pode fazer raio-x, você não pode fazer alguns outros tipos de exame que o processo necessitava da gente. Então, paramos por um ano, pagamos uma taxa, né, para que incluísse a nossa filha, e depois que ela nasceu, a partir do terceiro mês é que a gente continuou dando prosseguimento ao processo, tá?
Depois disso, o processo ele segue, ou seguia, né, antigamente, com exames médicos, passaportes e tudo mais. No exame médico, a gente fez o exame de sangue, exame de urina, e no exame de urina, no meu caso, pelo fato de eu ter tido nefrite quando criança, começou a acusar um pouquinho de hemácias no sangue. E isso era um dos casos que poderiam brecar e cancelar o nosso processo de imigração. Tá? No entanto, não foi isso que aconteceu. Eles pediram um exame, né, de um especialista, porque qual era o medo deles? Aqui no Canadá, o seguro-saúde é de graça para imigrantes canadenses e para o canadense em si. Então, eles imaginavam que eu vindo para cá, a minha intenção era tratar a minha nefrite. E, lógico, eles não queriam ter esse peso, né, no sistema de saúde deles. Então, queriam saber mais sobre esse meu problema. Mas, enfim, o exame passou, o passaporte passou, e aí chegou o momento onde a gente teve que nos mudar para cá. O processo todo de imigração é um processo bem minucioso, ele não é difícil, você pode fazer inclusive sozinho, mas hoje a gente aconselha que você procure um consultor de imigração, onde ele vai te orientar, ele vai te dar as melhores opções. Hoje é muito mais fácil você aplicar para a imigração através dos estudos. Então, se você vem fazer um college, se você vem fazer uma universidade, você consegue ter um acesso mais fácil ao plano de imigração. Então, falando em college e universidade, bem assim rápido, porque isso é motivo também para um outro vídeo. Se você vem fazer um college público aqui no Canadá, ou uma universidade, né, um college público que eu falo tem que ser de no mínimo 2 anos. E entendam uma coisa, um parênteses aqui, né? O college público, por que é público? A palavra pública aqui no Canadá é diferente no Brasil. No Brasil, a palavra pública quer dizer que é de graça, né? Então, universidade pública no Brasil quer dizer que você faz o vestibular e entra e o governo paga para você. Aqui não. Aqui o ensino superior em si, tanto college quanto universidade, ele é totalmente privado, ou seja, você paga, tá? Desculpa, privado não. Ele é totalmente, como é que eu posso dizer? É pago, né, pelos estudantes, seja ele canadense, seja ele aluno internacional, tá? Quando a gente fala que é um college público, é porque esse college ou essa universidade recebe um aporte do governo canadense, tá? E pelo fato deles receberem um aporte do governo canadense, eles dão para você uma pontuação a mais caso você queira aplicar para a imigração. Então, quando os nossos alunos chegam aqui, a gente sempre pergunta: o teu objetivo final é a imigração? Você está fazendo um college para imigrar para o Canadá? Sim, estou querendo imigrar no futuro. Então, você tem que partir para um college público. Lógico que tem outros requerimentos, outros requisitos para que você entre, e isso é assunto também para um outro vídeo que a gente vai fazer depois, tá? Mas falando sobre o nosso processo migratório. Bom, chegamos aqui no Canadá em 2011. E desde 2011 a gente está aqui no Canadá, então isso quer dizer que ano que vem estaremos fazendo 10 anos de Canadá. O nosso próximo passo, depois que você vem imigrar, você pega uma carteirinha que a gente chama de Green Card canadense, mas na verdade é o Permanent Resident, ou seja, a gente não precisa mais de visto para entrar aqui no Canadá. Porém, o nosso próximo passo é a cidadania canadense, tá? Então a cidadania faz com que a gente tenha dupla cidadania, né? Uma é brasileira e a outra é a canadense. E com a cidadania você consegue votar, você consegue ter o passaporte canadense, enfim, você é um cidadão, né, daquele país, tá? Logicamente que a cidadania, para que você aplique para a cidadania, existem alguns pré-requisitos. Então hoje, o requisito para você ser cidadão canadense é que você tenha passado um tempo como permanente residente, tá? Isso muda de tempo para tempo. Hoje, o que está sendo aplicado é que num bloco de 5 anos você tenha morado pelo menos 3 ininterruptos no Canadá, tá bom? Então, vamos supor que você pegou o Permanent Resident Card e no ano seguinte você quer aplicar para a cidadania. Isso não é possível, você tem que cumprir alguns requisitos que o governo exige de você. Nós já cumprimos isso, nós já temos muito mais tempo do que isso e estaremos aplicando talvez esse ano ou ano que vem. A gente não sabe ainda, tá? Mas esse sim é o nosso próximo passo. Mas Ederson, como aplicar para a imigração? Como é que eu faço isso? Como é que você fez isso? Qual realmente o passo a passo? E essa é
uma pergunta de US$ 1 milhão, né, que a gente tenta responder. Infelizmente, a imigração ela não é uma ciência exata, né? Depende de vários fatores. Então, uma única coisa que a gente tem que colocar em mente é a qualificação. Você precisa ser qualificado para emigrar para o Canadá. O governo canadense realmente ele não é bobo, né? Ele quer pessoas que venham para cá com uma certa qualificação e com essa qualificação trazer dinheiro, trabalhar, pagar os impostos e tudo mais. Então o primeiro passo que você tem que fazer se você quer emigrar para o Canadá é aprender a língua do país, tá? Ou francês ou inglês. Uma coisa muito importante, que até dá para um segundo vídeo, é que o Canadá é um país de 2 línguas oficiais, francês e inglês. Porém, não é que é dividido no meio, metade fala francês e metade inglês. A língua francesa é usada na província de Quebec. Quebec tem o direito de falar somente francês e o resto do Canadá fala inglês como, vamos dizer assim, língua, né? Mas toda a documentação que você faz de governo, governo nacional, governo, como é que chama? Federal, governo estadual, todas essas mensagens que vêm oficiais, elas são feitas nas 2 línguas. Porém, por exemplo, escolas aqui no Canadá, aqui na nossa região, a minha filha tem francês na escola, mas é como se fosse o inglês aí do Brasil, né? Que as crianças estudam na escola. Porém, existem escolas que são French Immersion. O que quer dizer isso? Quer dizer que a escola inteira é feita em francês. Então eles vão aprender, por exemplo, biologia em francês, física em francês, matemática em francês. Ederson, sua filha está em qual? Minha filha está na inglês. Por quê? Por uma questão muito fácil e muito óbvia. A hora que ela precisar de ajuda nas lições de casa, eu preciso entender. Então, como eu não falo francês, eu não vou conseguir ajudá-la. Isso, inclusive, foi uma indicação de uma professora dela quando a gente pensou em colocá-la numa escola de língua inglesa. Desculpa, francesa. Tá bom? Bom, continuando. A resposta para você, né? Então você tem que se qualificar. Qual que é a sua qualificação? Primeiro de tudo é a língua. Você tem que dominar a língua. Você tem que aprender a língua. Inclusive, quando você aplica para a imigração, um dos primeiros documentos que eles pedem para você é a tua proficiência na língua inglesa. Então você precisa saber se comunicar em inglês. Para isso existe uma prova chamada IELTS, onde você tem que fazer essa prova e essa prova vai te dar uma pontuação. E de acordo com essa pontuação é onde o governo vai te qualificar se você tem inglês suficiente para imigrar, tá bom? Qual que é a segunda qualificação sua? Um nível superior. Você tem que ser formado em alguma coisa. Você tem que exercer alguma profissão. Existe o que o governo canadense chama de NOC, National Occupancy Code, que é um código de ocupação nacional. Isso está no site da imigração, você pode pesquisar. E é muito... todo o processo migratório gira em torno dessa tabela. Lá vão listar todas as profissões em demanda aqui no Canadá, aquelas profissões que estão mais à procura, aquelas profissões que realmente se qualificam para trabalhar aqui no Canadá, porque o processo migratório também é levado em conta a tua profissão, aquilo que você faz. Então, quando nós viemos para cá, eu apliquei como empresário, a gente tinha uma loja de materiais fotográficos em Santos e a minha vida inteira eu trabalhei lá e realmente coloquei como empresário. E tive que provar que eu era empresário e naquela época eu tirei cópias de notas fiscais escritas à mão para que eu pudesse comprovar que eu era um empresário, que eu tinha aquilo como profissão. Embora eu fosse formado em jornalismo, embora eu fosse formado na FATEC, eu tinha que provar que a minha área de atuação era empresarial, tá? Então a sua qualificação é muito importante. Por quê? Porque você gera pontos para a imigração, tá? Então no site do governo canadense, eu, inclusive vou mandar para vocês, vou colocar aqui embaixo. Se eu esquecer, por favor, me mandem um comentário que eu coloco. Nesse site da imigração existe um questionário para que você possa preencher e no final desse questionário ele fala: você está apto para aplicar para a imigração ou não. O que é levado em conta? Vários requisitos: a sua idade, a sua profissão, o tempo da sua profissão, se você é casado, se você tem filho, a tua língua, se você fala inglês, se você fala francês. Uma coisa muito importante
que eu falo para muita gente: se você é casado e tem um filho pequeno, a sua pontuação sobe muito, porque o Canadá, ele quer que você venha para cá, ele quer que você crie a sua família aqui no Canadá. Então, quem é casado de novo e tem um filho pequeno, é ótimo, porque você pode vir para aplicar para o processo migratório, tá bom? Que mais, gente, sobre a imigração? Então, assim, é um processo minucioso, não é um processo difícil, é um processo minucioso no qual você tem que estar qualificado para isso. Não adianta você, Ederson, eu não sei falar inglês, eu posso ir? Você não vai ter pontos suficientes para isso. Então você tem que se preparar, você tem que começar a juntar pontos para que você se torne elegível para a imigração. Hoje existe um processo muito bom e que muita gente tem feito, que é a imigração através dos estudos. O que o governo canadense fez? Ora, se o aluno internacional vem para cá, para o Canadá, e estuda num college público, que é financiado, vamos dizer assim, pelo governo, ele trabalha depois de formado 3 anos e tem uma qualificação boa, ele pode sim aplicar para a imigração. Então, o caminho das pedras, você vem para cá, você pode fazer um college de 2 anos, esse college tem que ser público, você depois de se formar no college, você ganha o visto de trabalho, tá? Você pode trabalhar aqui no Canadá por no máximo 3 anos e depois disso você já vai ter pontos suficientes para entrar com o processo imigratório. Volto a frisar mais uma vez, o processo imigratório ele não é exato, né? Ele não é uma ciência exata, ele depende de outras variáveis. E aí a gente vai começar a conversar sobre isso com vocês. Tá bom? Me perdoe, eu sei que tem muita coisa para falar sobre imigração. Esse foi o nosso início. Não é uma próxima pergunta que o pessoal falar pra gente, é para todo mundo a imigração? E eu vou ser muito sincero, não é para todo mundo. Se você tem isso agarrado em você, se você tem isso enraizado em você, que você quer morar fora, que você quer imigrar, que você quer conhecer o Canadá, que você quer viver no Canadá, legal, é isso aí. Agora, se você não tem certeza disso, não faça. Não é um processo barato, não é um processo que depende só de você, porque depende da sua família, depende de uma série de outros fatores, depende da sua esposa, depende do seu esposo, depende do seu pai, da sua mãe, da sua avó, do seu tio, mas você tem que pagar um preço. E hoje eu costumo dizer que paga-se o preço em sair do teu país e imigrar para o Canadá ou ficar no seu país. Basta você escolher qual o preço que você quer. Por experiência própria, valeu muito a pena a nossa imigração. Valeu muito a pena nós morarmos aqui. O Canadá é um país sensacional. E é isso que a gente gostaria de passar. Mais uma vez, obrigado pelo vídeo. Por favor, compartilhem, assinem o nosso canal, cliquem aqui no sininho para que a gente possa desenvolver mais conteúdos parecidos com esse, principalmente no que diz imigração, que é muito amplo. Tá bom? Se tiverem dúvidas, se vocês quiserem saber algum detalhe sobre determinado tipo de imigração, sobre algo mais profundo que a gente não comentou aqui, escreve aqui nos comentários que a gente vai produzir isso para vocês. Tá bom? Obrigado, abraço, até a próxima. Tchau, tchau.